da morte para a vida. Efésios capítulo de número 2. Através dessa mensagem nós vamos saber alguns resultados da nossa vida. Às vezes nós esperamos resultados a qual nós temos feito coisas o contrário. A infinita misericórdia de Deus para a nossa vida é algo tão maravilhoso que, se Deus fosse realmente ser justo, fizesse a justiça dele em cada um de nós, talvez não estaríamos mais vivos, porque outrora nós vivíamos uma vida errada, ou talvez ainda estamos praticando coisas erradas, e isso traz para a nossa vida grande morte espiritual. É o que o Espírito Santo vai falar agora. Às vezes a pessoa, ela pratica coisas más e ela fica esperando coisas boas na vida dela. Tem pessoas que fazem coisas erradas, mas quer que na vida delas aconteçam coisas certas. Tem pessoas que plantam coisas ruins e quer esperar na colheita coisas boas. Não é assim. Não é assim. Deus, o nosso Deus, Ele primeiro quer fazer uma separação dessas coisas na nossa vida. É o que a palavra vai falar hoje. A palavra vai falar afirmando para alguns e levando aos outros a pensar. Para alguns que já abandonou o erro, o pecado, a mentira, você vai poder se identificar como ele está falando. Para alguns de nós temos que enquadrar naquilo que a palavra fala. Nós não podemos deixar a religião nos atrapalhar com Deus. O que tem acontecido no mundo hoje? A religião está distanciando o homem de Deus. E na verdade a religião ela foi criada para aproximar o homem de Deus. Mas por causa do homem, do ser humano, está afastando. As pessoas ultimamente, como diz a própria Escritura Sagrada, diz que nos últimos dias as pessoas seriam traiçoeiras, arrogantes, as pessoas seriam avarentas. E é o que tem acontecido. A pessoa está afastando, mesmo dentro da igreja, ela tem estado com uma distância muito grande de Deus. Não é que eu goste de falar, mas eu sempre falo para você que infelizmente o fato de estar dentro da igreja não quer dizer que está unido com Cristo. E a necessidade que eu e você temos é de unir com Cristo. Nós temos que unir com Deus. Nós temos que fazer essa palavra que vamos ler agora a base da nossa vida, o alicerce da nossa vida. Nós não podemos simplesmente querer criar algo novo, sendo que o fundamento já existe. O fundamento já existe. O fundamento é Cristo. Ele é a pedra angular. Ele é a base de tudo. Não tem como. Quando ele disse: sem mim nada podeis fazer, se observa que tem pessoas que estão dentro da igreja, ou das igrejas, posso pronunciar assim, com uma vida destruída. Então prova-se que pelo fato apenas de estar dentro da igreja, não está com Cristo. Para estar com Cristo nós temos que estar realmente fazendo a sua vontade, obedecer. E a palavra obediência é uma coisa meio complicada, porque a obediência não é quando você quer. A obediência não é, eu quero, não. Lembra de quando você cometia a desobediência com os pais? Ele pedia ou ele mandava para você fazer uma coisa, você não queria fazer aquilo naquela hora, às vezes não respondia, a mãe gritava de novo, às vezes respondia de qualquer jeito. Então a verdadeira obediência, ainda que você não queira, você vai estar lá praticando, obedecendo. Não é quando você quer. Quando você quer não é obediência, você está agindo o seu querer. Quem está compreendendo? E com Deus tem sido assim. Tem pessoas que, pelo fato do livre-arbítrio dela, ela não tem medido o que ela tem feito diante de Deus. E depois as consequências dela vão ser trágicas. Como que pode casamento ser destruído dentro da igreja? Como que pode uma coisa dessa? Pessoas que estão dentro da igreja se separando. Não tem lógica, não tem cabimento.
Você espera isso de pessoas que ainda não foi revelado Jesus na vida dela. Não é pessoas do mundo ou do diabo, não tem essa não, meu querido. Infelizmente as pessoas que estão lá fora é porque ainda não foi revelado Deus na vida delas. E no nome do Senhor Jesus vai ser revelado como um dia foi revelado para nós. Quem acredita nisso? Vai ser revelado. Vai ser revelado na vida do seu filho, na vida do seu marido, da sua esposa, eu não sei, do seu familiar que está lá. Tenha paciência com eles como Cristo teve paciência comigo e com você. Quem aqui converteu depois de velho já? Levanta a mão. Então, e agora você quer porque quer que o seu menino, não que ele está aprontando demais. Você lembra o que nós dois já aprontou? Não, você não lembra não. Já viu o quanto nós já aprontamos? Não estou passando a mão na cabeça do seu familiar. Mas por que nós dois se converteu? Porque Jesus nos revelou o amor dele para nós. Ele nos revelou. Quem aqui falou que nunca pisaria numa igreja evangélica? Levanta a mão aí. Eu não estou te falando com você? Tá vendo? Você falou que nunca pisaria, que grita demais, esses crentes, bababá. Mas quando o amor de Cristo é revelado, você nem viu a hora que você viu. Você lembra do dia que você chegou aqui? Eu digo aqui, não é aqui não, na presença de Deus. Você lembra do dia que você chegou? Alguns nem lembram mais. Alguns lembram porque chegou aqui tão arrebentado, né? Chegou tão acabado, falar, bispo, eu não esqueço da data não. Então, porque foi bom. Mas quantos convites você já teve outrora? Enquanto Jesus não é revelado, não adianta. Olha que base que nós vamos ter hoje para a nossa vida maravilhosa. Vamos lá. Efésios capítulo de número quê? A partir do verso 1. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente o quê? Mortos. Vamos ler de novo? Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente o quê? Mortos. Esse morto aqui que a Bíblia está referindo é espiritual. A vida nossa espiritual não tinha ligação nenhuma com Deus. Nós estávamos mortos por ter desobedecido a Deus. Agora você lembra quando foi que você desobedeceu a Deus? E em que você desobedeceu a Deus? Porque nem sempre o filho da desobediência acha que o que ele está cometendo é uma desobediência. Todas as vezes que eu estou na desobediência, eu estou separado de Cristo. Por eu estar separado de Cristo, eu estou morto espiritualmente. Por eu estar morto espiritualmente, automaticamente eu vou ter algumas consequências, alguns problemas na minha vida. Porque a Bíblia diz assim, ó, olha aqui nos meus olhos: separado deste, falando Cristo, quem pode comer, beber ou se alegrar? Olha aqui nos meus olhos. Ninguém consegue ter vida longe de Cristo. E quais são as consequências da pessoa? Com isso vai vir destruição no lar, destruição na vida financeira, na saúde, tudo por base de uma separação. Mas por que veio essa separação? Porque outrora estávamos desobedecendo. Só que me preocupa, isso aqui ele está falando para aqueles que saíram, largaram o pecado. Mas e aqueles que ainda estão ou voltaram para o pecado mesmo dentro da igreja? O tempo foi passando, ela foi acostumando. Porque um dos maiores perigos nosso é acostumar com as coisas de Deus. Quando nós acostumamos com as coisas de Deus, automaticamente nós perdemos o temor. E pelo fato de nós perdermos o temor, acaba a nossa vida. Sem perceber, a gente começa a fazer tudo o contrário. Você vê, um dos maiores pecados do povo de Israel não foi a prostituição, não foi o roubo, não foi o adultério. Qual foi o maior pecado do povo de Israel na época? A murmurar. E o que é a murmuração? Se não é essa reclamação que às vezes nós dois se pega com ela, chateado com as coisas.
reclamando porque, e bababá, e aquela lamentação toda. Quem aqui já se viu, já se pegou reclamando da vida? Levanta a mão. Quero ver quem nunca fez isso, né? Já, sem perceber, da hora que você dispara falando. Tem uns que ainda gostam de desabafar para os outros, e fala, e fala, e fala, e fala. Aparentemente, que pecado que tem isso? Aparentemente, você só está desabafando. Não, você está caçando um grande problema para a sua vida. Em vez de você quer fazer isso? Dobre os seus joelhos e faça com Ele. Tudo que Deus espera é que nós dois comecem a desabafar e contar com Ele, e acreditar nele, e colocar Ele acima de tudo. Porque outrora nós estávamos mortos espiritualmente. Aqui nessa passagem você entende, quando Jesus, um dos discípulos que ele chamou, falou: faz o seguinte, deixa que venha sepultar o meu pai, depois eu te siga. Aí Jesus falou assim, deixa que os mortos sepulte quem? Logo quando eu vi essa passagem, quando eu estava saindo do espiritismo, eu estava saindo da católica, do espiritismo, e vindo para a palavra de Deus, para o evangelho. Não era para a igreja evangélica, não era para o evangelho mesmo. Eu ouvi essa mensagem e eu pensei: mas como que um morto vai sepultar outro morto? O morto aos olhos de Deus é aqueles que estão afastados da tua presença. E hoje nós vamos ver essa mensagem, estamos lendo ela. Faz uma análise entre você, pensa agora, como que você está espiritualmente? Como que você está a sua vida diante de Deus? Não olha financeiro, sentimental, porque eu já falei para você, o seu problema, ô bispo, eu tenho um problema, meu problema é financeiro. Essa morte talvez está vindo do seu espiritual. Não queira primeiro resolver o seu financeiro sem antes resolver o espiritual, que não vai ter como. A consequência dessa morte financeira, dessa morte familiar, dessa morte sentimental, dessa morte na saúde, é pelo fato da pessoa estar afastada a quem? De Deus. Vamos continuar lendo? Vamos ler de novo a epígrafe? Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecado, vocês estavam espiritualmente mortos. Então aqui nós já chegamos a uma conclusão. Como é que a pessoa morre espiritualmente? Quando ela desobedece a Deus e por ela cometer pecado. Toda pessoa que desobedece a Deus e toda pessoa que está na prática do pecado, ela está morta espiritualmente. Bispo, eu estava assim. Então é por isso que Deus te trouxe hoje, para você reconciliar com Ele, largar essa velha criatura, começar a perdoar quem você tem que perdoar e ter uma vida com Deus. Amém? Verso de número 2. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho, não é isso? Deste mundo, e fazia a vontade daquele que governa os poderosos, os poderes espirituais de quê? Do espaço. O espírito que agora controla os que desobedecem a quem? Mas peraí, quem desobedece a Deus é controlado? Sim. A pessoa que desobedece a Deus, ela é controlada por um espírito diabólico, poderes espirituais das trevas, o próprio Satanás. É ele que controla a pessoa, é ele que vai governando a vida dela, dando a direção para ela, é ele que vai colocando ela cada vez em caminhos piores, mais tortuosos. Se a pessoa ela não acordar, ela despertar para o erro dela e se arrepender, cada dia ela vai afundando mais. Você vê que um abismo vai colocando o outro. A pessoa vai se afundando sem ela perceber. Ela às vezes, é por isso que nós temos que acordar e ver como que nós estamos. Às vezes ela está até mesmo dentro de uma igreja. Ela fala, bate no peito: eu sou evangélica, eu sou cristão, mas como tem sido a prática da nossa vida lá fora? Como nós vimos semana passada e temos olhado, sempre Deus está falando isso para nós, examinarmos a nossa vida que temos vivido lá fora. Qual tem sido a prática dela? Aqui você está aqui agora para adorar a Deus. Esse culto é para você cultuar a Deus.
Não é para você receber nada, vocês têm que aprender a entender isso. Se você vai receber é porque veio da misericórdia dele. Mas você está aqui para adorar a Deus, adorar a Ele. Mas tem pessoas que não têm, ela acha que ela não tem razão, motivo nenhum de adorar a Deus. Qual é o evangelho vendido que está tendo hoje? Deus é Deus se Ele fizer algo na sua vida. Deus é Deus se Ele te dar algo. Deus é Deus, você vem para a presença dEle porque Ele vai te curar. Pelo amor de Deus, Ele é Deus independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa, Ele vai sempre ser o nosso Deus. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Às vezes estamos sendo guiados por um mal. Por que a pessoa sozinha não aguenta sair do pecado? Você que está na prática do pecado, pede a Deus força para te ajudar. Por que eu não zombo de você? Porque eu estou no caminho igual você. Eu estou sujeito a erros como você. E se Deus não nos der força, posso ser sincero contigo? Em vão será todo o nosso esforço. Você não consegue sozinho. Se você está na prática do pecado, pede ajuda a Deus para Ele te tirar. Porque enquanto você está na prática do pecado, você está sendo guiado pelo mal. Bispo, eu não adultero, eu não estou prostituindo. Mas como está a sua língua? Como estão os seus olhos? É tão importante os nossos olhos que a Bíblia diz que se os meus olhos forem mal, todo o meu corpo será o quê? Trevas. Trevas. E tem uma tradução que diz que grandes trevas serão. Você está na luz, não era para você viver na escuridão. Não enxergaram nem o que Deus tem para você. Eu estava lendo ali agora para me alimentar, antes dele dar a direção da palavra que ia ser agora. Eu estava lendo uma passagem que está falando que nós dois somos filhos da promessa por causa de Cristo. E a aliança que Deus tem com nós é por causa da promessa que Ele tem na sua vida. Olha para você ver que delícia. Ele liga a aliança dele contigo, a união contigo, por tudo que Ele tem para te dar. Então é certo que Deus vai te dar. Deus vai te dar um casamento abençoado, porque faz parte da aliança dele contigo. Ele vai te prosperar financeiramente. Quem está compreendendo? Ele vai tirar o seu filho das drogas, o seu marido, vai abençoar o seu casamento. Faz parte da sua aliança. Depois eu mostro para vocês. Maravilhoso essa mensagem. Eu estava lendo ali, alimentando um pouco. Porque o diabo quer colocar dentro de nós. Nós temos dois grandes inimigos. O primeiro, Satanás, e o segundo, nós mesmos. E muitas das vezes nós estamos sendo destruídos por nós mesmos. Tiago diz que eu só peco por causa das minhas cobiças. Olha para você ver. Então eu tenho que conhecer as coisas espirituais e se voltar para ela, para me afastar do pecado. Porque aonde está morando o maior sofrimento da pessoa hoje? Deus disse assim: o meu povo, o meu o quê? Sofre por causa do diabo. Não é por causa do diabo não? Não, você está de brincadeira. O povo não sofre, não é por causa do diabo não? Porque lhe falta o quê? E esse conhecimento é de quê? Da palavra para a sua vida. Não é da palavra para você dar sermão ou jogar indireta para os outros, não. Para pensar que somos melhor do que qualquer pessoa, não somos. E somos do caminho, não esqueça disso. Nós estamos caminhando. Verso de número 3. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza. Está vendo o que eu falei com você agora? Primeiro inimigo da pessoa, número 1, eu creio que é a natureza humana dela. O segundo é o Satanás. Que se ela conseguir vencer a natureza humana e se voltar para o espiritual, não vai ter brecha para o diabo. Para o diabo trabalhar nos caminhos e na vida de uma pessoa, para ele destruir um casamento, para ele destruir uma vida financeira, para ele acabar com a pessoa, ele tem que primeiro tirar ela de perto de Deus. Se ela estiver próxima de Deus, ele não consegue chegar perto dela. Porque quanto mais aproximamos de Deus, mais distante ficamos do diabo. Quanto mais afastamos de Deus por causa da iniquidade, do pecado. Quem sabe o que é iniquidade? Não reconhecemos os nossos erros. A iniquidade, os pecados, todo tipo de pecado que você conhece, vai te afastando de Deus, você vai aproximando do mal. Então esse verso de número 3, presta atenção nele. Vamos lá. De fato todos nós éramos
como eles, e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente o quê? Queria. Assim, porque somos seres o quê? Humano como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de quem? Você está vendo? Essa natureza humana sua, se você pender para o pecado, é certo que você vai receber o castigo de Deus. Eu e você estávamos destinados a isso. O nosso destino era esse: sofrimento. Mas bispo, por que você quer falar com isso? Eu quero falar que você não tem mais o destino de estar sofrendo na área que você está. Hoje, nessa manhã de Cristo, está mandando essa palavra para tirar vocês de todo o sofrimento que você está passando, tirar de toda aflição. Esse aí não é mais o seu destino que você tinha. Ah, bispo, eu estou por A mais B, eu somei que eu nasci para sofrer. Sai fora. Não, você tem um Deus. Você tem um Deus. Você sabe que você tem um Deus. Você quer que eu te prove que você tem um Deus? O tanto de luta que você já passou já era para você estar morto há muito tempo. Então me fala quem é que te protegeu esse tempo todo. Se você me convencer que foi outra pessoa que te protegeu, aí eu confesso então que você não tem Deus. Mas enquanto você não conseguir me provar, tudo que acontecer na nossa vida é pela permissão e é pela graça de Deus. Ó bispo, e as coisas más são maus para os seus olhos. Espere um pouquinho, tenha paciência que você vai ver o quanto é bom. Nunca é mal estar perto de Deus, nunca é mal estar na presença de Deus. Nós não estamos na presença de Deus, não é por nada que temos, e sim por causa do que Ele é. E nós temos que declarar isso aí. Tem que declarar. Olha para você ver. Um Deus que mudou o meu destino. Enquanto tinha pessoas que estavam pensando, eu nasci para sofrer. Hoje eu mudo isso a partir de hoje, você nasceu para vencer. Ah, mas eu estou passando uma fase difícil. Ei, é momentânea. Daqui a pouco nós dois estamos cantando do outro lado o hino da... Glorifica bem forte o nome dele. Se Ele mudou o nosso destino, agora eu pergunto, será que Ele mudou o nosso destino para o pior? Quem aqui é pai e é mãe? Levanta a mão. Avó, levanta a mão também. Avô e avó é pai duas vezes, né? É ou não é? A senhora já é bisa, né? Que coisa linda, parabéns. É bisa? De 21 anos? A de 21 bisneto? 21? Pô, que família que procria. Então é uma dádiva de Deus. Isso é coisa gostosa demais. O que Ele está falando aqui para nós. Estávamos destinados a sofrer. Ele mudou tudo por causa do sacrifício. Ô bispo, mas ainda eu sei que está faltando alguma coisa para me mudar. Eu vou repetir de novo. É por isso que você está aqui. Nós vamos mudar junto nós vamos alcançar a misericórdia dele. Ele não daria uma palavra dessa se não fosse uma outra oportunidade que Ele está nos dando. O nosso Deus, repete, o nosso Deus é um Deus de oportunidade. Exatamente. Uma das coisas que eu gosto de lembrar é que se a minha mulher soubesse tudo acerca do meu passado, ela não estaria mais comigo. Tem certeza que não estaria mais comigo. Nem minha mãe talvez ficaria do meu lado, se nossos familiares soubessem o que a gente já aprontou. Agora, engraçado, Ele sempre esteve do nosso lado, mesmo sabendo quem nós éramos, o que nós praticávamos. Outra coisa que você tem que tomar cuidado. Tem pessoas que dizem assim: aí eu perdoo a pessoa, mas ela fica lá e eu cá. Isso aí é diabólico. Imagina se Deus perdoasse você também, você ficasse lá e Ele cá. Cuidado com esse negócio, tá? Isso é prova que você não perdoou coisa nenhuma. Perdoa e conversa com a pessoa e trata ela bem. Ô bispo, se ela tiver me feito mal, faça ela bem. Nunca deixa de fazer o bem. Nunca deixa de fazer o bem. Imagina se Jesus revolta com nós dois de ter posto Ele na cruz. Ô bispo, não foi eu que pus Jesus na cruz, não. Foi. Claro que foi. Antes de nós nascer, nós crucificamos Ele. Porque a Bíblia diz que Ele morreu por causa do pecado de quem? Nosso, uma ova. Sai fora, eu não pequei com você. Fala o meu pecado. Nossa. Sai fora. Ele morreu por causa do pecado de quem? Nossa.
agora quer me meter uma fria, já não basta os problemas que eu tenho. Nossa, o meu pecado, as minhas mentiras, os meus erros. Agora, quando Ele nos perdoou, e quando Ele nos perdoa, Ele não afasta de nós. Olha, eu te perdoei, mas você fica aí, eu fico aqui, você sai fora. Se Ele fizesse isso, o diabo nos levaria. O diabo só não pode tocar em você por causa dele, a presença dele que está com você. Aí o diabo só pode ficar ao derredor. O limite dele foi marcado. Ao redor está anjo, dentro de você está o Espírito Santo. Amém? Vamos ler? Verso de número 4. Aí que entra tudo, Mas a misericórdia do homem, mas a misericórdia do bispo, de quem? De Deus, é muito grande, e o seu amor por nós é o quê? É tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa das nossas desobediências, Ele nos trouxe para o quê? Para a vida que temos em união com quem? Com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Somos salvos pela graça de quem? Quando estávamos separados, Ele nos trouxe. Só que aqui Ele está falando de uma união com Cristo. Você tem que reconhecer Ele como o autor da sua vida, como seu Senhor. Aonde se baseia a salvação? Nele. Mas não é em Deus? Não, nele. Mas Ele não é Deus? Sim, Deus Filho. Mas quer dizer que Ele é Deus Filho, o poder é um pouco menor do que o Deus Pai? Não, é o mesmo. Mas você tem que dar honra àquele que tem honra, que é o Senhor Jesus. Ele morreu por nós, Ele nos aproximou de Deus, Ele nos tirou do pecado, Ele nos trouxe para uma outra vida. Se não reconhecermos, automaticamente perderíamos tudo, porque Ele só nos deu a salvação por nos ligarmos com Cristo, nos unir com Cristo. Então por isso que você tem que fazer uma base, uma análise na sua vida. Como que você tem vivido? Você tem vivido aqui na terra somente para você mesmo? Para os seus desejos, os seus propósitos? Ou você realmente deixa que Cristo viva através de você? Porque é Ele que tem que te guiar. Nós somos guiados por dois tipos de espírito: ou o Espírito de Deus, ou esse espírito que lemos agora há pouco, do mal, do diabo, que leva a gente à cegueira. Deixa ele explicar melhor. Verso de número 5. Cadê? 5 ou 6? É 6, desculpa. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos o quê? Por Jesus Cristo, desculpa. Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo o quê? Celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é a nós por meio de quê? Do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Traduzindo em português, dando o Filho dele por nós. Isso aqui nós vamos ver o resumo disso aqui em João 15:7. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. É 15:7 ou 16? 16, Desculpa, 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aqui ele repete. Aí diz assim no verso 8: pois pela graça de quem? De Deus, vocês são salvos por meio da fé. Vocês são salvos por meio de quê? Mas como assim? Só quando você tem certeza. A fé, Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a Você tem que ter certeza da sua salvação. Você tem que ter certeza. A salvação na sua vida, eu vou tentar resumir mais ou menos. Ela não pode ser algo surpreendente, algo que te surpreenda. Você tem que saber dela, ter certeza dela. Verso 8: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé, que é a certeza. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por quem? Glorifica bem forte, olha aí, olha aí, olha aí. Ei, a salvação é um presente de Deus na minha vida. E às vezes a gente quer falar que a gente não tem nada. Eu não tenho nada, cara. Eu tenho um baita presente que eu ganhei dele, que é a minha vida eterna.
As pessoas estão achando que nós somos um corpo que tem uma alma. Não, nós somos uma alma que tem um corpo. Tem pessoas que estão achando que a vida dela vai ser aqui. Não, não. Ela está achando que aqui é a eternidade e ela vai morrer e vai passar um tempo no céu. Não, iremos passar um tempo aqui na terra, iremos ter uma eternidade no céu. Ou, se perdemos a salvação, que Deus nos livre, está repreendido, é o inferno. O inferno não existe. Vamos continuar lendo? Que essa seara aí eu não vou entrar nela não, deixa você pensar o que você quiser. 9. A salvação não é resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos. Não é isso? O que somos agora. E é verdade. Quem aqui pensou que você nunca mudaria? Levanta a mão. Ô bispo, eu pensei que eu não mudava não, bispo. Eu mesmo falei que não mudava. Quem que já falou? Eu não mudo não. Que os outros quiserem que mude. Quem já falou? Mudou ou não mudou? Mudou porque ele fez. Tá vendo que delícia? A gente esquece disso, cara, para pensar em bens, em coisas. E dívida, cara. Quando nós chegamos no mundo já tinha dívida. Nós só tá colaborando e fazendo um cadinho mais. Mas daqui a pouco isso aí passa. Já passou. Nós já venceu tantos problemas. Nós já venceu o problema pior. Logo essa pedrinha que vai nos derrubar, rapaz. Não, isso aí acontece. Mas está atacando pedra em mim. Não sei quem inventou essa frase, mas é boa. Junta ela para fazer o seu castelo, pô. Vai juntando as pedradas. Vai juntando. Uma hora vai acontecer alguma coisa. Só não pode você perder a sua salvação. Então aqui nós não temos nada por mérito não. Eu mereço. Eu mereço. Não, porque foi Cristo que fez. Quem fez? Depois eu quero que você pega e termine do verso 11 até o capítulo 3. Só que você vai pular comigo o versículo de número 19, para a gente encerrar e buscar a Deus. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros, nem visitantes. Agora vocês são o quê? Cidadãos que pertencem ao povo de quem? De Deus. E são membros da família dele. Está vendo por que você tem que largar o pecado? Tem palhaço aí dizendo: mas vai ser salvo é só os judeus. Sim, era antes do Senhor Jesus vir. Ele mesmo está confessando aqui, através do servo dele, que nós não somos mais qualquer um. Nós somos membros da família do Senhor Jesus, membros do corpo de Cristo. Bispo, me dá um motivo de eu não pecar. Esse aí já basta. Eu não vou errar para me entristecer o Espírito Santo. Procura alegrar o Espírito Santo. Aí ele vai fazer teste no seu coração. Porque ele disse assim: aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Seu tesouro está onde? No marido, no filho? Na igreja? Na religião? Aonde está o seu tesouro? Em dinheiro? No carro? De quê? Na casa? De quem está seu tesouro? Faz uma análise. Faz uma análise. Aí ele diz assim, 20. Vocês são como um edifício, estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas o quê? Colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício o quê? Todo bem firme, e faz o quê? Que cresça como um templo dedicado a quem? Ao Senhor. Assim vocês também, unidos com quem? Com Cristo, estão sendo construídos. Nós dois não estamos prontos ainda não. Por isso que às vezes ainda a gente vacila e dá um tropeção e peca. Que nós ainda não estamos. Nós estamos sendo construídos junto com os outros, para se tornar o quê? Uma casa onde Deus vive por meio do seu. Deus vai morar dentro de você. A hora que Ele terminar de transformar todos nós.
Encontre uma palavra que salva perto de você. Em Valparaíso, Rua 19, quadra 61, lote 11, Jardim Oriente, próximo a Eletrosom. Em Águas Lindas, Avenida Porto Velho, quadra 49, lote 6, Jardim da Barragem 2, a 100 metros do Candango. Em Formosa, Avenida Maestro Joaquim de Abreu, número 577, setor Nordeste, próximo ao Colégio Alta Vidal.